Então, composto o egrégio plenário sobre a proteção de Deus, declara aberto a sessão ordinária do dia 6 de agosto de 2013. Cumprimento aos eminentes colegas. E aqui, fazendo um particular, o doutor João, que está substituindo a desembargadora corregedora, nosso corregedor hoje, e nas próximas sessões. Cumprimento o doutor Marcelo, os outros advogados, meus diletos servidores, doutor Sebastião, doutor Francisco, doutor Samuel, doutor Pedro, doutor Zé Luiz Blazac. Meus eminentes pares, antes de adentrar a sessão propriamente dita, tem aqui que fazer registro, até de forma de desagravo, a este pleno pela entrevista prestada pelo eminente colega José Blazac, no olhar jurídico, em que tece comentário de flexibilização na justiça eleitoral, desde o juiz de primeiro grau ao Superior Tribunal Federal. Faço isso como forma de desagravo porque é uma colocação desvirtuada da realidade do momento em que vive todo o Poder Judiciário, principalmente o Judiciário Eleitoral. Não se conhece, até então, nenhuma posição em que, como colocado na entrevista, de que há julgamentos por nome de parte colocado nos autos. É um fato gravíssimo levado à sociedade. Em razão disso aí, eu até deliberei, digo com pesar, de ter que colher uma notificação para que indicasse como, quando e quem participa dessa forma de procedimento, porque colocou numa vala comum todo o judiciário, sem exceção, principalmente eleitoral. Se assim o fez, é porque tem conhecimento de causa. No momento em que participava do lado de lá como advogado e hoje aqui como membro desse TRE, deve-se ter uma postura para preservação das garantias do cidadão, porque levado da forma que foi levado, talvez ele até justifique que tenha sido desvirtuada pela próprio jornalista as suas colocações, mas é que ficou para a sociedade de um judiciário parcial, sobretudo corrupto, em que, quando se coloca de que são julgamentos beneficiando poderosos e aplicando simplesmente rigores da lei àqueles menos favorecidos, não se pode admitir, principalmente para os advogados, que aqui limitam em defesa daqueles que muitas vezes, e eu tenho conhecimento que advogado faz para determinados candidatos por amor à profissão, não para ganhar dinheiro. Dessa forma, meus eminentes colegas, fica aqui esse registro como desagravo em nome deste tribunal. E digo também, se apontado algum nome
que tem o procedimento tal como posto na notícia, será tomadas as devidas providências. Porque não podemos conviver numa situação aqui de intranquilidade e até certo ponto de uma resistência entre colegas, porque não sabemos quem é quem aqui dentro da Justiça Eleitoral, no contexto geral como colocado. Perde-se a confiança entre os próprios membros. E atacou de uma determinada forma, inclusive, até o Ministério Público Eleitoral, porque, nos seus pareceres, favorável, de conformidade com o entendimento jurídico, isso é questionável. A gente pode até procurar questionar a posição jurídica, mas não balizar pela vala comum procedimentos judiciais, como trouxe a Sociedade de Reportagem. Então, submeto a ata à sessão plenária número 8064, da sessão do dia 1º de agosto de 2013. Todos receberam aí, como sempre foi feito. Não havendo qualquer consideração a ser feita, eu a declaro aprovada. Anuncio que serão adiados, a pedido do relator, o processo 2.5, número 33.217, recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, de Cáceres, recorrente Rádio Jornal de Cáceres, Leonardo Ribeiro Albuquerque, recorrente Anne Viegas, recorrente coligação Cáceres rumo ao desenvolvimento, recorrido Ministério Público e recorrido coligação Cáceres rumo ao desenvolvimento, também Leonardo Ribeiro de Albuquerque. Do Dr. José Luiz Blazac, o relator, quem solicitou o adiamento para a próxima sessão. Também fica adiado para a próxima sessão o 2.3 da pauta, que é uma continuação de julgamento, processo número 11.356, prestação de conta de partido político, Partido da Mobilização Nacional, PMN, requerente Celes Santim Borges, presidente regional do PNN Mato Grosso, a relatoria do Dr. José Luiz Blazac, que votou pela desaprovação das contas. Pediu vista o eminente juiz Samuel Franco Dalla Júnior, que solicitou adiamento por uma sessão. Então, esses dois ficam adiados para a próxima sessão. Duas continuações de julgamento, e depois nós vamos colocar os pedidos de preferência e os que tiveram sustentação oral. Mas, por enquanto, são só pedido de preferência, né? É o 2.1, processo número 50.793/2012, recurso eleitoral prestação de conta de candidato ao cargo vereador Aripuanã, 11ª Zona Eleitoral, recorrente Claudinei da Silva Gonçalves, relatoria da eminente desembargadora Maria Helena Gargalhano Pova, cujo voto ela arguiu de ofício prejudicial de não conhecimento dos documentos juntado apenas na fase recursal. O doutor Sebastião pediu vista. Ela entrou no mérito? Pois é, não entrou. Eu acredito que nós deveríamos retirar então de pauta. Retirar né? Isso.
dar prosseguimento. Então esse aqui também fica retirado de pauta, porque não houve ainda votação do mérito, e aí necessário a desembargadora que abriu o julgamento ter que votar o mérito. Então isso também fica retirado de pauta. Então fica anunciado 2.2, processos 1259/2011, recurso eleitoral, execução fiscal da dívida ativa, Tangará da Serra, recorrente, União, Fazenda Nacional, recorrido, Edivane Simões Semensato, relatoria da eminente desembargadora Maria Helena Gargalhano Póvoa. Ela votou, deu provimento ao recurso para julgar improcedente a exceção de pré-executividade. Dr. Sebastião de Arruda Almeida pediu visto, os demais aguardam. Então, com a palavra eminente, primeiro vogal. Senhor presidente e demais membros, a matéria é aquela matéria a respeito do prazo prescricional da ação de execução fiscal, e eu pedi vista justamente para não correr o risco de incoerência de tratamento com relação a partes no processo, a fim de realmente confirmar a minha posição, qual a minha posição jurídica em torno da questão aqui neste colegiado. E acabei por confirmar no mesmo sentido da ilustre relatora, no sentido de que o prazo prescricional da ação de execução fiscal é de 10 anos, razão pela qual, senhor presidente, meu voto está detalhado. Eu, em consonância com a eminente relatora, estou votando pelo provimento recursal. É como eu estou votando. Obrigado. Doutor Pedro Francisco. Eu peço vênia à eminente relatora e ao eminente doutor Sebastião, mas eu tenho um entendimento diferente no sentido de que o prazo é de 5 anos, acompanhando posição do STJ. Em razão disso, eu voto para negar provimento ao recurso. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes. Pedindo vênia ao doutor Pedro, também acompanha a relatora, senhor presidente. Doutor José Luiz Blazac. Com a relatora. Doutor Samuel Franco Dalla Júnior. Por decisões pretéritas, eu pedindo vênia ao relator, eu acompanho a divergência. Então, o tribunal, por maioria, deu provimento ao recurso para efeito de julgar improcedente a exceção de pré-executividade, determinar a remessa dos autos a juízo a qual, para prosseguimento da execução fiscal, ajuizada pela União nos termos do voto da douta relatora, em consonância com o parecer ministerial. Senhor presidente, fiz confusão aqui. Inclusive, tem uma decisão minha nesse sentido, eu vou pedir. Eu quero fazer meu voto e eu vou acompanhar a votação. Então, como... Eu me equivoquei aqui nessa aula, nos 10, 5 anos, eu perdi o voto. Então, continua só o mesmo resultado por maioria. Então, atendendo o pedido de preferência, é o processo 12 da pauta, agravo regimental e mandado de segurança, pedido de concessão de liminar, processo administrativo, concessão de licença para acompanhamento de cônjuge. Jorge Luiz Batista Antônio, analista judiciário Mato Grosso. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes é o relator, com a palavra. Trata-se de agravo regimental, aforado pelo impetrante Jorge Luiz Batista Antônio, analista judiciário, área judiciária, lotado na 20ª Zona Litoral de Várzea Grande, nos autos de mandado de segurança que movem em desfavor do presidente deste Tribunal Regional Litoral de Mato Grosso,
eminente desembargador Juvenal Pereira da Silva, pretendendo a reconsideração da liminar indeferida folha 232, 236, ou em caso de manutenção da medida, que seja submetido ao julgamento do presente recurso ao órgão colegiado na primeira sessão que se seguir. A liminar, ora combatida, diz respeito à licença provisória remunerada para acompanhamento de cônjuge, para que possa exercer suas funções no cartório da 16ª Zona Eleitoral, com sede na cidade de Maracaju, Mato Grosso do Sul. Sustenta que a decisão monocrática não analisou os requisitos subjetivos do agravante, concernente ao direito garantido pelo artigo 84, parágrafo 2º da Lei 8.112/90, mas observado tão somente a situação vivida pela esposa do mesmo, com análise restritiva ao direito postulado. Descreve que na análise da liminar não fez qualquer menção aos requisitos para a sua concessão, quais sejam fumus boniuri e perigo de mora, mas sim houve um pré-julgamento do RIT. Diz ainda que os requisitos para a concessão da medida estão presentes, já que tanto o agravante como sua esposa são servidores públicos, ressaltando que de fato ocorreu o deslocamento da esposa do agravante em 2 oportunidades, na 45ª Zona Eleitoral para a 25ª e desta última para a 16ª, e que está presente interesse público, visto que o Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul demonstrou explicitamente seu interesse em receber o agravante naquela unidade administrativa. Por isso, postula que seja reconsiderada a decisão monocrática que indeferiu a liminar neste mandado de segurança, com a concessão da licença provisória para acompanhamento de sua esposa, ou subsidiariamente, que seja submetido ao julgamento pelo órgão colegiado. Relatório. Não tem parecer, né? O voto, senhor presidente. Segundo o Cônjuge dos Autos, o agravante aforou administrativamente com pedido de remoção e ou licença para acompanhamento de seu cônjuge, Letícia Vieira Boeira Antônio, servidor do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Mato Grosso do Sul, tendo, no entanto, sido indeferido seu pleito em 27 de junho de 2013. Ao analisar a liminar postulada neste mandado de segurança, que se refere tão somente sobre a licença provisória remunerada para exercer suas funções no cartório eleitoral da 16ª Zona Eleitoral, com sede na cidade de Maracaju, Mato Grosso do Sul, entendi pelo não acolhimento do pleito liminarmente, por não vislumbrar o preenchimento satisfatório dos requisitos exigidos pelo artigo 84, parágrafo 2º, Lei 8.112/90. Entendendo ainda pela não reconsideração da liminar hora combatida, passo a proferir meu voto sobre a matéria. A licença para acompanhamento de cônjuge possui escopo na preservação da unidade familiar e está regulada pelo artigo 84 da Lei 8.112/90, nos seguintes termos, entre aspas. Artigo 84. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício do mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. Parágrafo 1º. A licença será por prazo determinado e sem remuneração. E o parágrafo 2º. No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade de administração federal, direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício da atividade compatível com o seu cargo. Fecho aspas. Pelo que consta nesse dispositivo, a condição primordial para a concessão da licença é o deslocamento do cônjuge para outro ponto do território nacional ou para o exterior, ou ainda para o exercício de mandato efetivo dos poderes executivo e legislativo. No caso, parágrafo 2º do artigo 84 da referida lei, o legislador trouxe uma possibilidade de, em se tratando de deslocamento de servidor que tenha cônjuge ou companheiro, também servidor público, civil ou militar, como forma de preservar a própria dignidade deste servidor, no caso acompanhante, ter exercício provisório em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica ou fundacional, condicionando, no entanto, ao exercício de atividades compatíveis com as do cargo que ocupa. Ressalto que a norma esculpida na Constituição Federal, artigo 226, no que concerne à proteção à família, o direito assegurado da Carta Política não é absoluto e deve ser usufruído dentro de suas limitações. No caso, sob análise, o agravante e sua esposa sempre foram integrados à estrutura de unidades administrativas distintas, sendo ela o Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul e o agravante neste regional. O agravante, quando tomou posse e foi nomeado para assumir suas funções no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, sua esposa já trabalhava no Regional de Mato Grosso do Sul. Logo, invocando o deslocamento do agravante para assumir o concurso neste estado, sua esposa teve concedido licença para acompanhamento de cônjuge sem remuneração e por prazo indeterminado, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso do Sul, nos autos de mandado de segurança sob o número 21, classe 17, Campo Grande. Denota-se que a esposa do agravante, por livre e espontânea vontade, interrompeu sua licença e retornou sua atividade ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Assim, verifica-se que a desagregação familiar do casal ocorreu com a interrupção voluntária da licença provisória que gozava a esposa do agravante neste estado,
Observe que o deslocamento da esposa do agravante não foi o responsável pela desagregação familiar do casal, mas sim por conta do retorno dela, com a interrupção de sua licença provisória para a sua lotação de origem. O alegado deslocamento que ocorreu internamente no regional de Mato Grosso do Sul com a esposa do agravante, onde em primeiro da zona 45 para a 25 e depois da 25 para a 16ª, zona litoral, que é Maracaju, nada influenciou na desagregação familiar do casal. Frise-se que no momento que ocorreu tal deslocamento, lá no TRE de Mato Grosso do Sul, o casal já estava separado geograficamente, visto que a esposa do agravante voltou à sua lotação de origem e o agravante permaneceu lotado neste regional. E mais, sendo, pois, o deslocamento da esposa do agravante ocorrido no regional de Mato Grosso do Sul em caráter permanente, já que retornou à sua lotação de origem, não abriga direito ao agravante à licença provisória remunerada, já que, pensando nesse sentido, abrir-se-á precedente para remoção por via transversa. Peço vênia aqui, no caso, para transcrever voto do conselheiro Walter Nunes da Silva Júnior, do Conselho Nacional de Justiça, posto no acordo que trata da consulta 000-1454-2011-200-0000, datado de 13 de abril de 2011, formulado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território, e também utilizado pela Coordenadoria de Controle Interno deste regional, ao manifestar no processo administrativo eletrônico do agravante, entre aspas. Em outras palavras, se o servidor pretende deslocar-se nos quadros da administração em caráter permanente, deve fazê-lo por meio de remoção, sendo a licença por motivo de afastamento do cônjuge com exercício provisório, neste contexto, apenas um subterfúgio para se obter o mesmo resultado da remoção por via transversa, cujos requisitos legais não são mais maleáveis. Fecho aspas. Registra-se ainda que a desagregação da família analisada ocorreu primeiramente por atitude voluntária do próprio agravante, o qual, mesmo sendo residente no estado de Mato Grosso do Sul, lotação no caso de sua esposa, e sabendo que a lotação do concurso, qual concorria, se daria neste estado, quis ele participar, sabendo da necessidade de seu deslocamento para o estado de Mato Grosso e do imprescindível distanciamento de sua cônjuge. Logo, o retorno de sua esposa de forma permanente ao estado de origem, que é a legítima lotação, trata-se de situação consolidada, e da qual este tinha absoluta ciência, uma vez que esta veio para este estado acompanhá-lo em gozo de licença sem remuneração e indeterminada, sendo certo que sua renúncia acarretaria o retorno ao status quo antes, ou seja, a residência no estado de Mato Grosso do Sul. Assim, por não haver desagregação familiar do casal por conta do deslocamento e ainda considerando que o alegado deslocamento da esposa do agravante com retorno para o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul é de forma permanente e não provisória, não vejo razão para conceder licença para o exercício provisório naquele TRE, como pretende o agravante. Por fim, esclareço que a liminar hora atacada foi indeferida justamente por não vislumbrar satisfatoriamente a plausibilidade do direito invocado, isto é, o fundo boriuri, e um pré-julgamento jurídico, como rebate a defesa equivocadamente. Em face disso, senhor presidente, nego o provimento ao agravo, no caso, para manter o indeferimento da liminar requerido nesse mandato de segurança. É o voto. O voto do doutor José Luiz Blazac. Senhor presidente, diante do voto trazido pelo nobre doutor Francisco, e recebi agora, antes da sessão no gabinete, a advogada que milita na presente causa, tive a impressão de que o cônjuge aqui impetrante, ele já parece que já tem um aceno de possibilidade de aceite de lotação por conta de remoção no estado de Mato Grosso do Sul. Por tratar-se de Justiça Federal, eu vou pedir vistas para examinar melhor o tema. Doutor Samuel. Aguardo. Doutor João Ferreira Filho. Senhor presidente, eu peço vênia ao ministro Dr. Blazac, mas já acompanho o voto do relator. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Eu aguardo, senhor presidente. Doutor Pedro Francisco da Silva. Também aguardo o voto vista. Então, conclusão de julgamento adiada em face pedido de vista, feito pelo eminente primeiro vogal, doutor José Luiz Blazac.
Então, o doutor João Ferreira acompanhou o relator, os demais aguardam. Então, 4 da pauta, o processo número 63.835, recurso eleitoral, prestação de conta de candidato a cargo de vereador de Vera, recorrente Dalva Palmeira dos Santos, relatoria do eminente doutor Sebastião de Arruda Almeida, com a palavra. Senhor presidente e demais membros, trata-se dessa prestação de contas que foram consideradas desaprovadas. Ocorre que as irregularidades que motivaram a desaprovação, que seria a ausência de apresentação de prestação de contas retificadoras e atraso de 10 dias na abertura da conta, foram devidamente esclarecidas e sanadas, razão pela qual a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso e eu, já adiantando o meu voto, estou votando nesse mesmo sentido, de que quando da interposição do recurso, tudo já havia sido devidamente sanado. Então, senhor presidente, em consonância com o parecer da Procuradoria, estou dando provimento ao recurso para reformar a sentença e aprovar as contas da parte recorrente. É como eu estou votando. Colhe o parecer. Mantenha o parecer. Então, mantido. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Doutor Francisco Alexandre. Acompanhe o relator, Pedro. Doutor José Luiz Brazak. De acordo. Doutor Samuel Franco. De acordo. Desembargador João Ferreira. Então, o tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Os dois próximos pode chamar igual. Então, por solicitação do eminente relator, em mesa para julgamento, o 2.6 e o 2.7, é o 6 e o 7 da pauta. Então, o processo 3365 e 5441, ambos recursos eleitoral, multa eleitoral, mesário faltoso. Ambos recorrentes são Edson da Silva Pires, doutor José Luiz Brazak é o relator, com a palavra. Senhor presidente, os dois processos do mesmo recorrente, porém, uma falta é do primeiro turno e a outra é do segundo turno. Trata-se de recurso eleitoral aviado por Edson da Silva Pires contra sentença da 51ª Zona Eleitoral, que lhe aplicou multa eleitoral no valor de R$ 35,14, em razão de ausência aos trabalhos no primeiro turno das eleições municipais 2012, para o qual foi convocado como segundo mesário. E aí o outro recurso trata-se então do segundo turno. Em razões recursais, alega que não pôde comparecer à convocação por estar na condição de candidato a vereador pelo Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. Consta dos autos certidão expedida pelo cartório eleitoral daquele juízo, informando que houve renúncia à candidatura, homologada em 28/7/2012, e que, em 6/8/2012, ocorreu a convocação para o serviço eleitoral. Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso manejado, vez que o recorrente não apresentou justificativa plausível para o seu não comparecimento ao local de trabalho para o qual foi convocado. É o relatório. Colhe o parecer. Mantenha o parecer. Mantido. Então, a palavra, Vossa Excelência. Estou em consonância com o parecer ministerial, conhecendo do recurso e negando-lhe provimento, tendo em vista que não houve justificativa plausível. Ainda que ele tivesse continuado como candidato a vereador, entendo eu que ele deveria comunicar ao juízo da sua condição, a fim de que pudesse haver a devida substituição, o que não fora em nenhum momento aventado, ainda que, aliás, ele renunciou antes. Então, com essas considerações, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Muita colocação, indago a respeito de dois, algum voto divergente? Então, anunciou o tribunal unanimidade, negou provimento ao recurso interposto nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer
Resultado para o 33,65 e 54,41. O 8 da pauta, o processo 57.588, recurso contra a expedição de diploma, cargo vereador de Cáceres, recorrente Partido Progressista, PP de Cáceres, Partido Trabalhista Brasileiro, PTB de Cáceres, Partido Trabalhista do Brasil, PT do B, também de Cáceres, e recorrido ao Ministério Público. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes, relator, com a palavra. Curte-se recurso contra a expedição de diploma intentado pelo Diretório Regional do PP, PTB e PT do B de Cáceres, com apoio no inciso 3º, artigo 262 do Código Eleitoral, em decorrência de pretenso erro na apuração do resultado da eleição proporcional daquele município, no que pertine à apuração do quociente eleitoral, posto que não teria sido levado em consideração o número correto de vagas a ser preenchidas. Os requerentes alegam que o artigo 29, inciso 4 da Constituição Federal, que prevê o número máximo de vereadores de acordo com o número de habitantes de um município, é auto-aplicável. Sustenta que, no segundo dados do último censo realizado pelo IBGE, o município de Cáceres possui 87.942 habitantes, o que enquadraria o aludido município na capitalização prevista na linha E, inciso 4 do artigo 29 da Constituição Federal, com o número máximo de 17 vereadores. Desse modo, assevera que a inconstitucionalidade da emenda 21, de 11 de junho de 2012, que promoveu a alteração da redação do parágrafo 1 do artigo 15 da Lei Orgânica daquele município, fixando o número de vereadores em 11. Salienta ainda que, de fato, cabe à Lei Orgânica do município fixar o número de vereadores. Todavia, esse normativo deve observar as regras impostas na Constituição da República, bem como que o número de 11 vereadores não é suficiente para a representação dos interesses das minorias da população. Defendendo a tese de que, se é possível o inverso, ou seja, o cancelamento de diplomas expedidos indevidamente, também é possível ajuste de vaga para mais, em sendo observadas as regras constitucionais. Alegam que a discussão da matéria em questão não está afeta pela preclusão, haja visto que o tema tem cunho constitucional, segundo o artigo 259 do Código Eleitoral. Solicito a declaração de inconstitucionalidade em caráter incidental da segunda parte do parágrafo único do artigo 15 da Lei Orgânica do Município e Comendo, devendo ser fixado o número de vereadores para a legislatura 2012, 2015 e 2017, e ser expedido mais 6 diplomas de vereador. Desse modo alternativo, requerer a expedição de ao menos mais 4 diplomas, para que seja observado o número mínimo de vereadores, o qual, segundo os requerentes, é determinado pela faixa populacional imediatamente inferior àquela na qual Cáceres é enquadrada, ou seja, 15 vagas, a teor da linha D, inciso 4 do artigo 29 da Constituição Federal. O duplo Procurador-Geral Eleitoral opina pela extinção do processo sem análise do mérito, isso é preliminar, por indicação da via eleita, no mérito pela improcedência dos pedidos do relatório. Corredor, parecer? Mantenho o parecer. Mantido, retorno a palavra a você. Senhor presidente, é preliminar arguída da inadequação da via eleita. Os requerentes interpuseram o presente recurso contra a expedição de diploma com apoio no inciso 3, terceiro, artigo 262 do Código Eleitoral, alegando o seguinte: a. Pretenso erro na apuração do resultado da eleição proporcional do município de Cáceres quanto à apuração do quociente eleitoral, posto que não teria sido levado em consideração o número correto de vagas a serem preenchidas, e B. Inconstitucionalidade da emenda 21, de 11 de junho de 2012, que promoveu a alteração da redação do parágrafo único do artigo 5º da Lei Orgânica do município em questão, fixando em 11 o número de vagas de vereadores. O recurso contra a expedição de diploma é instituto previsto no artigo 212, inciso do Código Eleitoral. Trago esse dispositivo no meu voto. É forçoso destacar que o recurso contra a expedição de diploma não é instrumento jurídico adequado para o presente caso, uma vez que as hipóteses para o seu cabimento são fechadas, taxativas, não podendo ser utilizadas como representação por inconstitucionalidade de dispositivo de lei municipal, como pretendem os autores. O que autoriza a interposição do recurso contra a expedição de diploma é o erro de direito ou de fato na apuração final, referindo-se à determinação do quociente eleitoral ou partidário, à contagem de votos e a classificação do candidato ou à sua contemplação sobre determinada legenda. Não se trata de erro de interpretação, mas erro na aplicação das fórmulas matemáticas utilizadas para a obtenção do quociente eleitoral e partidário. Desse entendimento, trago aqui um magistério de Adriano Soares da Costa, vou poupar os pares da leitura desse entendimento. Marcos Ramayana ensina que a hipótese de ocorrência de erros dolosos, fraudes, ou culposos na contagem dos boletins de urna e na transferência de resultado das urnas eletrônicas para os tribunais superiores. Fecho aspas. No sentido de que o recurso contra a expedição de diploma não é instrumento adequado para o caso, trago um julgado aqui da relatoria do ministro Eduardo Alckmin, publicado no Diário da Justiça de 26 de novembro de 99. Em face disso, presidente,
acata a preliminar arguida pelo doutor procurador-geral eleitoral para extinguir o processo sem resolução no mérito, por inadequação da via eleita, nos termos do artigo 267, inciso 6 do Código de Processo Civil. É o voto preliminar. Colho a manifestação se há algum voto divergente quanto a esse preliminar. De acordo. A não ser o resultado, o tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar suscitada pelo Ministério Público e julgou extinto o processo, o feito, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. O 9 da pauta, 256, processo 256, recurso contra a expedição de diploma, cargo de vice-prefeito, corrupção ou fraude, Alto Boa Vista, Mato Grosso. Recorrente coligação, o avanço e o progresso em Alto Boa Vista. Continua. Recorrido Irene Maria Rocha Santos. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, relator, com a palavra. Curte esse recurso contra a expedição de diploma intentado pela coligação O Avanço e o Progresso em Alto Boa Vista continua, em desfavor de Irene Maria Rocha Santos, candidata eleita para o cargo de vice-prefeito de Alto Boa Vista, com apoio no inciso 1, artigo 262 do Código Eleitoral, em decorrência de que a requerida ter incorrido em inelegibilidade prevista no parágrafo 4º do artigo 14 da Constituição Federal. A coligação aduziu que essa justiça foi levada a erro quando do deferimento do requerimento de registro de candidatura da requerida, ao levar em consideração comprovante de escolaridade falso. Registrou que há fortes indícios de falsidade do certificado de conclusão de ensino médio apresentado pela requerida nos autos do requerimento de registro de candidatura, eis que datado de 15 de maio de 2001, tendo sido, portanto, emitido um dia após a candidata ter se matriculado no curso supletivo de ensino médio, conforme requerimento de folha 28. Salientou que a requerida residia na cidade de Sanclerlândia, estado de Goiás, segundo o comprovante de residência utilizado para instruir o seu requerimento de matrícula, tendo o curso supletivo sido ministrado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, distante 80 quilômetros da cidade de Sanclerlândia. Para sua defesa, em sua defesa, a requerida levantou os preliminares de a. Preclusão, argumento de que a sua alfabetização foi comprovada no processo de registro de candidatura, não havendo a possibilidade de tal assunto ser renovado. Disse ainda que era vereadora quando se candidatou para o cargo de vice-prefeito, o que, em sua visão, comprova que não é analfabeta. E b. A ausência de pressuposto processual, pois o patrono da parte autora atuou em mais de 5 processos na comarca de São Félix do Araguaia, sem comprovar a inscrição suplementar na seccional do Mato Grosso. No mérito, alegou decadência em razão da ausência da citação do companheiro da chapa, que foi o candidato a prefeito, que deveria ser chamado para compor a lide como litisconsórcio passivo necessário. Alegou a existência de erro material na elaboração do documento indicado como falso e que tal erro não induz fraude, bem como que a instituição de ensino, em momento algum, negou a expedição de certificado de conclusão. O doutor procurador-geral eleitoral opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo reconhecimento da decadência do direito de ação, nos termos do artigo 29, inciso 4º do Código de Processo Civil, e, alternativamente, pela improcedência do pedido. Opinou ainda pela remessa de cópia dos autos à Polícia Federal para a apuração do crime de uso do documento falso. Relatório. Colho o parecer. Mantenho o parecer. Mantido. Preliminar de preclusão. Requerida Irene Maria Rocha Santos, reduziu o preliminar de preclusão, entretanto, a alegação não merece guarida, uma vez que a questão envolvendo ao tema inelegibilidade, como no presente caso, em que é imputado esse de analfabetismo, é matéria constitucional, não estando sujeita à preclusão nos termos do artigo 59 do Código Eleitoral. Em segundo lugar, a requerente questiona no presente processo a validade dos documentos, que supostamente comprovaria a condição de pessoa alfabetizada requerida, não havendo também motivo para a decretação da preclusão. Diante disso, o presidente rejeita a preliminar de preclusão arguida pela requerida. Quanto a essa preliminar, algum voto divergente? Então, rejeitada a unanimidade. Segundo preliminar de ausência de pressuposto processual, a requerida alegou o preliminar de ausência de pressuposto processual em razão de o advogado da parte requerente ter atuado em mais de 5 processos em Mato Grosso sem inscrição suplementar na seccional deste Estado. Todavia, a situação acima indicada não tem o condão de anular os atos processuais por isso praticados, tratando somente de infração administrativa a ser solucionado no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil. Trago entendimento nesse sentido no meu voto aqui. Diante do exposto, o presidente rejeita a preliminar de ausência de pressuposto processual arguido pela requerida. É o voto preliminar. Bem dado-se algum voto divergente? Também rejeitada a unanimidade. A preliminar de mérito com relação à decadência. A requerida Irene Maria Rocha arguiu decadência em razão da ausência da citação do companheiro de chapa, candidato a prefeito, que deveria ter sido chamado para compor a lide como litisconsórcio passivo necessário. É imperioso ressaltar que uma eventual procedente do recurso com suspensão de diploma acarretará a nulidade dos votos atribuídos à chapa majoritária,
o que conduz à existência de desconsórcio passivo, o que leva à necessidade de o prefeito compor a lide. Na espécie, a situação já está consolidada, não havendo mais tempo para que esta falha processual seja corrigida. Eis que a remansosa jurisprudência indica que o candidato a prefeito deve ser inserido no polo passivo, no prazo de ajuizamento do recurso contra a expedição do diploma. De sorte, não tendo havido a solicitação da citação de desconsórcio passivo necessária dentro do prazo de 3 dias, contado da diplomação, que é a data final para a propositura do recurso contra a expedição do diploma, deve o processo ser julgado extinto em face da ausência da ocorrência da decadência. Trago aqui entendimento nesse sentido, tirado do Tribunal Superior Eleitoral. Diante do exposto, a carta preliminar de mérito de decadência do direito de ação, arguida pela requerida, para julgar o extinto processo nos termos do artigo 269, inciso 4 do Código de Processo Civil, em consonância com o parecer ministerial. Ao voto dessa acolhendo a decadência, presidente. Está decadência, doutor José Luiz Blazac? Acordo. Doutor Samuel? Também está com o relator. Desembargador João Ferreira? Doutor Sebastião? De acordo. Doutor Pedro Francisco? De acordo. Então, o tribunal, por unanimidade, afastou-se pelo plenário de preclusão e ausência de pressuposto processual e também, por unanimidade, decretou a decadência do direito de ação nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Foi pergunta também. É o 10 da pauta, o processo 48.818, embargo de declaração com efeito modificativo em recurso eleitoral, prestação de conta, cargo de vereador, Nova Brasilândia, recorrente Luzinária Ferreira de Souza. Recorrido do Ministério Público, Dr. Francisco Alexandre, é o relator, com a palavra. Traz os embargos de declaração pretendendo efeito modificativo oposto por Luzinária Ferreira de Souza, visando a modificação do acordo 23023, prolatado em 18 de junho de 2013, o qual negou o provimento do recurso eleitoral por ela interposto. Em embargos, a candidata alegou que a decisão foi contraditória por considerar a ausência dos extratos bancários definitivos como irregularidade, que impede a análise da movimentação financeira, pois o demonstrativo de receitas e despesas teria comprovado a inexistência de trâmite financeiro, exceto os de bens estimáveis, de maneira que a falta dos extratos não prejudicaria a aprovação da contabilidade. Alegou ainda a possibilidade da juntada de documentação através dos embargos de declaração por aplicação dos princípios do formalismo moderado e da instrumentalidade das formas, trazendo o extrato bancário faltante em formato não definitivo. Por fim, requereu a admissibilidade do documento juntado em sede de embargo de declaração, a fim de que as contas sejam aprovadas, ainda que com ressalva. O doutor Procurador-Geral Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos presentes embargos. Relatório. Colhe o doutor parecer? Mantenha parecer. Mantido. Os embargos são tempestivos, conforme o servidão foi 110. Os embargos declaratórios têm finalidade de eliminar os vícios enumerado no artigo 535 do CPC, ou seja, omissão, contradição e obscuridade. No caso em tela, a embargante objetiva a alteração do acordo embargado, visando o saneamento da regularidade das contas em função da ausência dos extratos bancários definitivos, bem como a sua juntada após o julgamento da demanda e sede de embargo. A embargante deduziu que o acordo 23023 é contraditório no que se refere à análise da prestação de contas e exame, alegando que a apresentação dos extratos bancários é dispensável para a aprovação das contas, visto que o demonstrativo de receitas e despesas comprovou a inocorrência da movimentação financeira. Contudo, o voto condutor do acordo em questão abordou o caso nos seguintes termos, entre aspas, a alegação do recorrente no sentido de que a apresentação do extrato é facultativa não merece prosperar, pois o que é facultativo é a abertura da conta bancária para o cargo de vereador em município com menos de 20 mil eleitores. Mas uma vez aberta a conta corrente, deve o candidato observar todas as normas relativas à apresentação do extrato de sua forma definitiva. Fecho aspas. De outro giro, a ausência dos extratos bancários não foi o único motivo que levou à manutenção da sentença de primeiro grau, tendo em vista que a embargante também não encaminhou a documentação hábil para comprovar as receitas estimadas recebidas em forma de doação, onde trago aqui o trecho da sentença aqui no meu voto. Convém destacar que não assiste razão à embargante no que concerne a juntada de documentos em sede de embargo de declaração. Eis que o entendimento deste relator é no sentido da possibilidade de juntar documentos até a interposição do recurso nominado eleitoral, mas não em sede de embargo de declaração tirado de recurso nominado. A embargante deveria ter trazido toda a documentação quando da apresentação da prestação de contas inicial, e não o fez. Intimada para atender as diligências, constando do relatório preliminar, não trouxe toda a documentação requerida. Quando da interposição do recurso nominal eleitoral, teve mais uma oportunidade, não sanou irregularidade, razão pela qual
sou pela impossibilidade da análise dos documentos trazidos em sede de embargo de declaração. Ao contrário do que tenta fazer crer a embargante, o acolhimento de documentos em sede de embargos seria desproporcional e desarrazoado. A embargante registrou também que as irregularidades são formais. Entretanto, tal argumento não é possível de ser trazido nem apreciado em sede de embargo de declaração, uma vez que não houve a demonstração da existência de contradição, obscuridade ou omissão do acordo atacado. Ademais, o artigo 40, inciso 9 da Resolução 23.376/2012 do TSE predispõe que a prestação de conta deverá conter os extratos da conta bancária destinados aos recursos da campanha, ainda que não haja movimentação financeira. Na verdade, os comentários trazidos pela embargante foram objeto de apreciação no acordo de comenta, folha 88 e 90. Com essas considerações, presidente, resta evidente que a embargante pretende tão somente revolver a matéria já decidida no acordo embargado, não havendo nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada sobre os argumentos alinhavados no recurso. Em face disso, conheço e rejeito o desembargo de declaração oposto por Luzinária Ferreira de Souza. Como voto? Dá-se algum voto divergente? Então, o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos embargos. Nós temos o voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. Então, o 11 da pauta, embargo de declaração e recurso eleitoral em prestação de contas. Embargante Lucilene Martins Barro Albernaz. Embargado Ministério Público Eleitoral. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes, relator, com a palavra. Traço de embargo de declaração pretendendo efeito infringente modificativo oposto por Lucilene Martins Barbosa Albernaz, visando a modificação do acordo 23050 prolatado em 25 de junho de 2013, o qual negou o provimento do recurso eleitoral por ela interposto. Em embargos, a candidata alegou que a decisão foi contraditória por manter o julgamento de contas não prestado, visto que as contas foram encaminhadas para análise desta especializada. Salientou que, em caso semelhante, este regional acolheu os documentos juntados ao recurso, ou ainda determinou o encaminhamento dos autos ao douto magistrado, o qual julgou as contas como não prestadas, a fim de que este realize exame das contas apresentadas em sede de recurso, evitando a caracterização da supressão de instância. Alegou ainda o cerceamento de sua defesa, uma vez que não foi intimada para manifestar sobre o resultado do relatório final do exame, em dissonância com o disposto no parágrafo 4º, artigo 47 da Resolução 23.376/2012 do TSE. O douto Procurador-Geral Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos presentes embargos. Relatório. Escolha o parecer. Mantenho o parecer. Mantido. Senhor presidente, já no terceiro parágrafo. No caso vertente, o embargante objetiva a alteração do acordo embargado, uma vez que encaminhou a prestação de contas à Justiça Eleitoral, de modo que o julgamento como não prestado seria inadmissível juridicamente, sendo este o ponto contraditório no acordo 23.050. Contudo, é saber geral que o não encaminhamento da prestação de contas não é o único motivo capaz de gerar o julgamento dessas como não prestadas. Aliás, o voto condutor do acordo em questão abordou o tema, onde trago aí no meu voto os termos. Assim, nota-se que o acordo embargado assinalou com clareza que as contas, ao serem apresentadas sem todos os documentos necessários para a análise da lisura da campanha, poderão ser julgadas como não prestadas. O voto proferido por este relator também registrou o porquê da impossibilidade da aceitação dos documentos contábeis apresentados pela recorrente junto à peça recursal. Também trago aí no meu voto. De outro giro, também não prospera a tese referente à ausência da intimação da recorrente para esclarecer os apontamentos do relatório final de exame, visto que se trata de clara inovação da tese recursal, não tendo sido alegado no recurso eleitoral. Tal fato torna impossível a sua apreciação em sede de julgamento dos declaratórios. Nesse sentido, trago alguma jurisprudência no meu voto aqui, senhor presidente. Com essas considerações, resta evidente que a embargante pretende tão somente revolver a matéria já decidida no acordo embargado, não havendo nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada sobre os argumentos alinhavados no recurso. Em face disso, em harmonia com o parecer ministerial, conheço o rejeito do desembargo de declaração oposto por Lucilene Martins Barbosa Albernaz. Como voto? Indago-se algum voto divergente? Então, o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos embargos. Nós temos o voto do outro relator em consonância com o parecer oral. Sendo este o último da pauta, meus eminentes pares, quero aqui agradecer a presença de todos, a compreensão e desejar um bom dia. E na oportunidade também deixar registrado aqui que a nossa servidora Rafaela está de aniversário, ganhando mais experiência na vida. Fica aqui então os nossos cumprimentos de todo esse pleno e esperamos só onde que será a festa. Eu vou cortar o bolo.
Obrigado a todos.